E aí, galerinha do segundo ano, ensino médio, beleza? Vamos continuar estudando? Agora! Nosso tema hoje, relações de trabalho no campo. A gente já viu, já sabe que o campo é uma excelente alternativa em termos de atividade produtiva e gera muitos recursos para o país. Mas como que se dá a relação de trabalho nesse ambiente? Não vamos entender, né? Não vamos aprender agora, né? Vamos também identificar qual o papel de quem nessa relação de trabalho, quem assume qual função, né? E como que essa organização, como que essa relação profissional interfere no surgimento de grupos que dominam e também grupos que são dominados na sociedade rural brasileira. Tranquilo? Bom, alguns conceitos que são essenciais para a gente entender a nossa aula. Estrutura fundiária, como é que se deu, como é que se dá a distribuição das terras no Brasil, tá? Predomínio de grandes propriedades, de pequenas, como é que será que é isso? Tá? E o que são essas pequenas propriedades? Como é que elas estão compostas? Latifúndio, grandes propriedades, com até 600 hectares de extensão, tá? Minifúndio, o contrário, 3 hectares é o máximo, normalmente destinada à agricultura familiar, mas sem pressa, vamos devagarzinho, vamos lá. Expropriação é um conceito cruel, chato, quer dizer o seguinte, por uma situação de dívida, a pessoa não conseguiu saldar um compromisso que ela tenha com qualquer instituição financeira ou mesmo com um outro particular e perde a sua propriedade. Chato pra caramba, né? Bom, segundo o IBGE, dados de 2017, 15 milhões de pessoas no país estavam envolvidas em alguma atividade na agropecuária brasileira. Isso corresponde, na época, né, a 24% do PIB, Produto Interno Bruto, que é o quê? Soma de tudo que é produzido no país. Tranquilo? A maior parte da mão de obra do campo, 80% dela, é composta, e a gente já responde a pergunta que eu fiz no início, né? É composta por agricultores familiares, então são pequenas unidades de produção, os chamados minifúndios, né? Onde a agricultura familiar predomina, certinho? Bom, se essa agricultura familiar, se ela predomina por alguma razão. Por quê? Principalmente porque ela é uma atividade extremamente apoiada pelo governo federal, principalmente pelo governo federal, tá? E um dos apoios dados pelo governo é a questão do PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O PRONAF ele é concedido a essas famílias em duas modalidades. Custeio, né, que é quando você vai precisar dos recursos para iniciar uma atividade produtiva. Exemplo, cultura do café. Um dos primeiros passos para você cultivar o café, para você obter lucro com isso, é a construção de um terreiro de secagem do café. Tá? Então, como isso é um item essencial, é um item indispensável para o início, ele entra no custeio, ok? Bom, tudo bem, você fez o seu terreiro de café, já iniciou sua produção, já está vendendo. Você quer otimizar a sua produção, você quer melhorar, você quer substituir os catadores, aqueles que vão, catadores mesmo, que vão colher o café, né? Você quer substituir por um maquinário, você quer, então, a sua estrutura já está instalada, você quer otimizá-la. Você vai lançar mão do investimento, ok? Então, são duas modalidades do PRONAF que tem um custo extremamente baixo para o produtor rural e significa para a agricultura familiar o principal incentivo à sua atividade, certinho? Bom, o que são parceiros e o que são arrendatários? Parceiros são aquelas pessoas que não são donos da terra e trabalham numa determinada área, ok? Eles alugam, entre aspas, por que entre aspas? Eles trabalham num pedaço de terra que pertence a outra pessoa e formalizam com essa outra pessoa um acordo em que, por utilizar um pedaço da terra, elas vão pagar em produtos. E aí eles podem pagar com 50%, metade da produção, são os meeiros, ou com 1/3 da produção, que são os terceiros, né? É extremamente comum no Nordeste brasileiro, exatamente pelas questões socioeconômicas que ali ainda predominam, belezinha? Arrendatários
Aí são lavradores que também não possuem a terra, fazem uso de uma parte de uma grande propriedade e alugam essa área, tá? Então aí sim, as pessoas pagam em espécie para o proprietário, certinho? Só uma coisinha, voltando aqui, só rapidinho nesse slide. Uma característica do arrendamento da propriedade ligada ao PRONAF. Vamos lá. PRONAF para agricultura familiar, certo? É muito comum que familiares, os filhos, arrendem parte das propriedades de seus pais. Por quê? Ao invés de você ter acesso a apenas um crédito, o pai tem acesso ao crédito e os outros filhos que arrendaram a propriedade também vão ter acesso ao crédito. E isso fortalece muito o poder de investimento daquela família naquela área, ok? Bom, assalariados, o que são? São aqueles trabalhadores que também não têm a terra, não têm vínculo direto com o proprietário, a não ser uma relação de trabalho, de troca da sua força de trabalho por um salário, por um ganho mensal, semanal, quinzenal. Isso aí depende do acordo feito. Essas pessoas, elas podem ser contratadas formalmente ou mesmo contratadas na informalidade, tá? A gente percebe que no Brasil ainda predomina, no meio rural, as relações de trabalho informais, tá? A gente vai detalhar isso um pouquinho mais à frente, tá? Peonagem, escravidão por dívida, tá? Isso é um lado extremamente cruel das relações de trabalho no campo, só que, infelizmente, século XXI, ainda é bastante frequente. Como que funciona? Normalmente, o contratante vai em uma área extremamente carente, suponhamos, de novo, parece até maldade, mas infelizmente é a realidade, né? Nordeste brasileiro. Um contratante vai até uma área extremamente carente do Nordeste, faz uma reunião onde ele propõe a um grupo de pessoas, propõe condições de trabalho extremamente vantajosas, extremamente bem remuneradas, com boas condições de trabalho, de alimentação, principalmente de sustento para as suas famílias. Porque para essa pessoa que vai se sujeitar a isso, o objetivo dela é trabalhar, obter recursos e a maioria desses recursos ele manda para os seus familiares. Normalmente ele não vai trabalhar onde ele vive, ele vai para outras regiões e manda os recursos para os seus familiares, ok? O que acontece? Quando a pessoa chega na realidade, quando ela vai realmente começar a trabalhar, não é nada daquilo que foi prometido a ele, tá? Para começo de conversa, o transporte já não é tão legal assim, ele já percebe que o ônibus que levou ele para onde ele vai trabalhar já não é grande coisa, o seu alojamento já também não é grande coisa. Quando ele chega no local, primeira coisa, os seus documentos são retidos pelo contratante, e aí ele percebe que ele vai estar sujeito a uma situação de extrema insalubridade, péssimas condições de higiene, tá? Vai ser muito mal remunerado, então seu ganho vai ser muito baixo, e pior, ele vai descobrir que todo o processo para retirar ele da sua terra e levar até a área onde ele vai trabalhar, correu por conta dele. Ele não sabia, mas ele vai ser cobrado daquilo ali. E aí o que acontece? Normalmente o contratante cobra um valor muito alto por isso, né? E ele ganha muito pouco, então ele vai estar sempre, por mais que ele trabalhe, por mais que ele faça, ele vai estar sempre devendo. Essa é uma face extremamente cruel, né? Extremamente combatida pelos órgãos oficiais, mas ainda muito presente no Brasil, tá? Subordinação e exploração. Aí a gente vai cair um pouco naquela relação de quem domina e quem é dominado nas relações de trabalho no campo, tá? O que acontece com relação a essa exploração? Por que eles são vítimas da exploração? Primeiro, eu coloquei vítima, entre aspas, porque, de certa forma, ainda que ele não tenha muita escolha, mas foi uma opção dele trabalhar naquela área, tá? A gente sabe que não funciona muito assim. Na verdade, ou ele trabalha, não tem muito o que escolher, né? Mas o que acontece? A agropecuária brasileira, hoje em dia, ela está passando por um processo de maior
modernização, e essa modernização ela implica em mecanização da atividade. Tá? E a gente já viu em aulas anteriores que essa mecanização, essa modernização, pressupõe cada vez menos demanda por profissionais, né? Então a mão de obra ela se torna cada vez menos necessária e, apesar de menos necessária, ela tem que ser cada vez mais qualificada. O que acontece? Dificilmente um camponês, um lavrador, ele vai ter toda a qualificação necessária para atuar, certo? O que faz com que o seu ganho, a sua remuneração, seja extremamente baixo, muito aquém, muito inferior ao que ele mereceria. Então é daí que vem essa sequenciazinha aqui. Você tem, o seu trabalho vale muito, você aceitaria receber um pouco menos, só que você vai receber bem menos, na realidade. Problemas sociais no campo, desemprego estrutural, é o que eu acabei de falar, né? Você precisa de cada vez menos trabalhadores e esses trabalhadores têm que ser mais capacitados. Como isso não é tão fácil assim, a tendência é que ou se trabalhe por muito menos do que realmente se merecia em termos de remuneração, ou que a pessoa perca seus postos de trabalho. Só para lembrar, uma colheitadeira no campo, eu já falei isso antes, uma colheitadeira, ela costuma fazer o trabalho de 10, 15 lavradores, certinho? Dos 15 milhões de trabalhadores, esse item aqui também é um item bastante relevante. Dos 15 milhões de trabalhadores, segundo o IBGE, nós vimos os dados de 2017, né? A grande maioria está na informalidade. O que acontece? A maioria está informal, a maioria está desamparada pelo setor público. Tá? Então é uma situação extremamente desconfortável e que torna a realidade no campo hoje talvez muito menos atrativa do que a gente gostaria que fosse, ok? Concorrência desigual, grande realidade também. Pequenos produtores têm cada vez mais dificuldade para resistir à concorrência de grandes complexos agropecuários. Vamos lembrar que a concorrência que acontece nas cidades, ela só muda de roupagem no campo, mas ela está presente do mesmo modo e está presente de uma forma muito forte. Então, se você tem pequenos produtores, cuja capacidade de investimento é discreta, é pouca, ele não vai conseguir isoladamente concorrer com grandes complexos agropecuários. É inviável, né? E aí você tem dois tipos de problema, né? Entre vários, você tem dois como os principais. Êxodo rural, aquele pequeno produtor, ele vai ter que, ou vai trabalhar para o seu grande concorrente, ou ele vai vender a sua propriedade e vai embora para a cidade. Qual que é o problema aí? Ele não tem capacitação para trabalhar na cidade e conseguir o recurso digno, suficiente para o sustento da sua família. Vai se sujeitar a subempregos, a empregos informais, né? Outro problema também, trabalhadores sazonais. Sul de Minas apresenta muito esse tipo de trabalhador. O que é isso? Trabalhador que vem, por exemplo, de Minas mesmo, talvez, por exemplo, do norte de Minas, né? Ou mesmo do Nordeste brasileiro, vem trabalhar na colheita do café. Então, durante o período da safra do café, essas pessoas têm trabalho. Então, o que acontece? Durante esse período, eles saem das suas cidades, deixam as suas famílias e vão trabalhar, e como eu já tinha falado antes nessa aula mesmo, vão trabalhar e mandar os recursos para os seus familiares. Além dos problemas que eu já mencionei, com relação à exploração, à quase escravidão, a gente tem também uma questão da sazonalidade. Ele não tem trabalho o ano todo. Então, durante um determinado período no ano, ele vai ter condição de dar algum sustento para a sua família, mas no restante do ano. É aí que muitos optam é complicado falar, né? É aí que muitos se sujeitam a, por exemplo, a colheita do café acaba, eles se sujeitam a permanecer aonde estão em outras atividades. Claro, outras atividades menos rentáveis ainda e menos garantidas, né? Ele fica porque ele sabe que voltar talvez seja inviável para ele. E aí ele opta por permanecer ali, por tentar a sorte ali.
Alternativas de sobrevivência. Como fazer para resistir à grande maioria desses problemas, a maior parte desses problemas? Arrendamento entre parentes. Lembra que eu falei que às vezes você tem uma propriedade familiar em nome do pai, né? Que é arrendada, é subdividida, né? Ela é fatiada e arrendada aos filhos. E aí, além do pai ter acesso ao Pronaf, os filhos também vão ter. Isso dá um fôlego, uma força financeira adicional, né? Outra coisa, cooperativas. Lembra que eu falei que o pequeno produtor ele tem dificuldade para concorrer frente a uma agroindústria, por exemplo, a um complexo agropecuário? Então, uma forma dele resistir é se organizar em cooperativas. Essa cooperativa pode ou não ser familiar, tá? Mas o fato é que pequenos produtores organizados em sistema de cooperativa, eles têm sim condição de colocar o seu produto no mercado a um valor maior, né? Obtendo um recurso mais interessante, né? E não sofrer tanto assim nessa concorrência que a gente já viu que, seja no campo ou seja na cidade, ela é cada vez mais intensa, beleza? Bom, vamos lá, vamos queimar o neurônio um pouquinho, só um pouquinho. Sobre as relações de trabalho existentes na zona rural brasileira, é incorreto afirmar que arrendatários e parceiros predominam, mesmo com a modernização. A gente já viu que isso é uma realidade, tá? Essa modalidade, né, de trabalho, de forma de produção, é bastante frequente, certinho? Os trabalhadores informais predominam, principalmente no Norte e Nordeste. Verdade também. Eu falei que o índice de informalidade no Brasil, no campo, ainda é extremamente grande. A mão de obra familiar predomina nas pequenas e médias propriedades. Beleza, chique, é isso mesmo. Destaque de novo a questão da utilização do Pronaf. Tranquilinho? Mutirão entre os pequenos produtores está perdendo para o trabalho temporário dos boia-frias. Sim, costuma ser interessante para esses pequenos produtores, ao invés de concentrar mão de obra fixa para o dia a dia da sua colheita, contratar eventuais, porque ele vai fazer isso numa faixa delimitada do tempo, né, do ano, né? Normalmente, pela informalidade, ele não vai ter custos com isso, grandes custos, e não vai ter vínculo empregatício com esses trabalhadores. Então, costuma ser mais interessante, certo? Letra E, né? O trabalho assalariado formal tem aumentado, representando quase 50%. Seria ideal, né? Seria ideal até mais que isso, né? Mas ainda é um sonho. Quem sabe, né? Bom, a gente viu na nossa aula que no campo as relações de trabalho ainda são frágeis, e são extremamente frágeis, a gente já percebeu, né? Percebemos também, entendemos, que são várias as alternativas para se produzir no campo, mas que a mecanização veio para ficar cada vez mais intensa e cada vez mais sacrificando o trabalhador rural, certo? Mas a gente entende que é uma constância, que é um caminho sem volta. O modo como as relações de trabalho se dão no campo tem grande reflexo nas relações sociais nas cidades, principalmente quando a gente analisa a questão do êxodo rural, né? Aquele trabalhador que está sacrificado, que está penalizado no campo, se ele se transferir para as áreas urbanas, talvez a gente vai entender assim, talvez o problema só mude de local, né? Mas ele sofria no campo e vai continuar sofrendo nos centros urbanos, ok? Muito obrigado, pessoal. Quero agradecer mais uma vez a vocês por estarem junto comigo e quero convidá-los às próximas aulas, estarmos cada vez mais juntos, aprendendo, discutindo, né? Quando tiverem perguntas, façam, né? Será um prazer sempre atendê-los. Obrigado, pessoal.